Aleluia. Abra sua Bíblia, irmão. Livro de Mateus, capítulo de número 9, versículo 18. Ontem nós estávamos aqui na consagração, o Senhor nos deu esta palavra, a palavra que o Espírito Santo ministrou em nossos corações, conhecida dos irmãos, mas uma palavra poderosa, palavra maravilhosa de Deus para a minha vida e para a sua, amém? Mateus capítulo 9, versículo 18. Nome de Jesus, amém, irmãos? A cura da mulher que tinha um fluxo de sangue. E dizendo ele estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla do seu vestido, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar o seu vestido, eu ficarei sã. E Jesus, voltando-se, vendo, e disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhe: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus, pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se, e espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Glória a Deus. Senhor, curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, meu Deus e meu Pai, nós te pedimos perdão. Eu te peço perdão dos meus pecados, perdão das minhas falhas, perdão dos meus erros. Visita cada coração, Senhor, neste lugar. Eu te peço, perdoa os pecados dos nossos irmãos aqui, Pai, também, cada um. Nos limpa, Senhor, tira de nós tudo o que não te agrada. Acampa, Senhor, a glória nesta casa de oração, os teus anjos. Pai, fala comigo, fala com meus irmãos, o que nós precisamos ouvir, não o que queremos. Vem, Senhor, acampa teus anjos na entrada, no meio da igreja, em cima no altar, com espada de fogo desembanhada, preparados para cortar todo o mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Diga para o seu irmão assim: que bom que você veio aqui. Diga assim: Deus tem uma palavra para você, uma palavra para você, para mim, para nós. Louvado seja Deus. A palavra que Deus colocou no meu coração, e Deus coloca no meu coração, é, aleluia, vencendo obstáculos. Repete comigo: vencendo obstáculos. Aleluia, vencendo obstáculos. Muitas das vezes, irmãos, aparecem dificuldades em nossas vidas, dificuldades em qual nós olhamos e muitas das vezes pensamos: é o fim, tudo acabou. E eu quero dizer para você, irmão, que nós temos que vencer as dificuldades. E esse texto em qual eu acabei de ler para os irmãos e li para mim mesmo, o Senhor nos ensina a vencer obstáculos. Amém? O Senhor nos ensina a vencer obstáculos. Louvado seja, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus aqui, irmão? Fala um glória a Deus bem fortão para você despertar e não dormir. Em nome de Jesus, dá glória a Deus aí. Aleluia. Louvado seja Deus, né? Oh, glória. Querido, louvado seja o nome do Senhor. O chefe da sinagoga, um homem importante, um homem em qual, né, irmãos, esse homem, eles discriminavam Jesus. Aleluia. Irmãos, os fariseus, os saduceus da época, eles não criam que Jesus era o Cristo. Mas Jairo tinha uma dificuldade lá na casa dele.
ele tinha uma luta lá na casa dele. A filha dele, irmão, nesse texto aqui falou que ela tinha morrido. Em outro texto que a gente lê, a gente vai ver que vai falar que ela estava enferma, à beira da morte. Louvado seja Deus. Tanto uma coisa ou outra era só para Jesus. Os doutores da lei não podiam fazer nada, os saduceus não podiam fazer nada, os fariseus não podiam fazer nada, mas ele sentia em seu coração que Jesus podia ajudá-lo. E Jesus é o único que pode te ajudar, meu irmão. Jesus é o único que pode te ajudar, minha irmã. O seu amigo, a sua amiga, o seu irmão, aleluia, pode te ajudar. Mas se Deus não tocar no coração, Ele não te ajuda. Então Deus é um caminho, né, irmão? Deus toca e Ele ajuda. Deus toca e Ele abençoa. Deus toca e Ele faz, aleluia. Louvado seja Deus. Então Deus é que faz tudo, irmão. Você acredita que Deus é que faz tudo? E a glória é dele, o poder é dele, a honra é dele. Irmão, diminua eu e cresça o Senhor. Eu já profetizo a cura, eu profetizo a libertação, eu profetizo a prosperidade. Eu não sei o que você está precisando, mas eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Recebe aí, meu irmão, em nome de Jesus. Então, irmão, ele teve que vencer, irmão, o preconceito dos outros, aleluia, das pessoas, para se achegar até Jesus. Ele teve que romper, aleluia, teve que lutar para chegar até Jesus. Ele sentiu no seu coração: o único que pode me ajudar é Jesus, o único que pode transformar a minha vida é Jesus. Glória a Deus. O único que pode transformar essa adversidade é Jesus. E ele sai lá da sua casa, fala assim para Jesus, irmão, você lê o texto comigo: olha, Jesus, eu preciso que você faça um milagre extraordinário na minha casa. Ele falou: minha filha faleceu, eu preciso que você vá lá, que você me ajude. Jesus na hora falou: eu vou lá. Ele vinha vindo, irmão, ele vinha indo para a casa de Jairo, aleluia. Mas no caminho aparece outra mulher que precisa romper, que precisa vencer. No caminho aparece uma mulher que tinha 12 anos um fluxo de sangue. Nós sabemos que as pessoas que, aleluia, tinham fluxo de sangue, os leprosos, né, irmão, pessoas que tinham enfermidades graves, eram colocados em uma cidade isolada, eles eram considerados imundos. Então essa mulher não podia chegar perto de Jesus, mas ela dentro dela, ela disse: tão somente eu tocar na hora de Jesus, eu vou ser curada, eu vou ficar sã, aleluia. Então, irmão, todas aquelas situações, todas aquelas lutas e dificuldades, aleluia, ela decidiu romper, decidiu vencer, aleluia, o preconceito, aleluia, o isolamento. Ela decidiu ir até Jesus. Irmão, decida sempre ir até Jesus, porque Ele é o único que pode te ajudar. Ele é o único que pode estender a mão sobre a sua casa, sobre a minha casa, sobre as nossas famílias. Não importa, irmão, enfermidade física, enfermidade mental, espiritual, Jesus cura. Em Lucas 1,37 diz: porque para Deus nada é impossível. Vai guardando no seu coração, irmão. Para Deus nada é impossível, aleluia. Mas para que Jesus trabalhe na nossa vida, nós temos que se achegar a Ele. Eu não posso mentir para você, você tem que se achegar a Ele, querido. É tempo, o Espírito Santo tem colocado no meu coração que é tempo de nós nos achegarmos mais a Deus, nos achegarmos mais à presença dEle, romper impedimentos que se levantam contra as nossas vidas, para buscarmos mais a face do Senhor. Eu sei que o irmão tem que trabalhar, a irmã tem que trabalhar, eu sei que o irmão tem uma ocupação, mas pense dentro de você mesmo: eu não preciso fazer isso, eu tenho que fazer por mim. Eu poderia buscar mais a presença de Deus? A pergunta é essa, para você e para mim. Eu poderia buscar mais a presença de Deus? Responda para você, você não precisa responder para mim, aleluia.
eu poderia buscar mais a presença de Deus? Vai com essa pergunta para casa e responda para você mesmo. O avivamento começa em cada um de nós, irmão. O avivamento começa em mim, o avivamento começa em você, aleluia. E a pergunta é essa: eu poderia? Você poderia? O que você acha? Aleluia. E aí, meu irmão, essa mulher teve que romper obstáculos, romper situações, para buscar mais da presença de Jesus. E ela disse: olha, se eu for lá, e se eu me jogar nos pés dele, tocar na orla, na barrinha da veste dele, eu vou ser curada. Se eu me jogar lá no chão, irmão. Então, mais uma coisa que Deus revela, aleluia, nós temos que nos jogar assim, irmão, aos pés de Jesus. Temos que nos lançar aos pés de Jesus, querido, aleluia. Na oração, temos sim, irmão, que nos dobrar diante dele. Por quê, querido? Ele quer visitar a sua causa, ele quer visitar a sua família. Não adianta reclamar não, irmão, não adianta murmurar, porque quando a gente começa a entrar numa murmuração, numa reclamação, a gente entra num ciclo vicioso. Ah, está ruim aqui, ah, está ruim ali. Não, irmão, começa a abençoar, começa a declarar vitória, começa a profetizar a bênção, começa a dizer: Deus, se tão somente eu tocar, o Senhor vai me abençoar. Se tão somente eu tocar, o Senhor vai curar meu filho. Se tão somente eu tocar, o Senhor vai curar minha filha. Se tão somente eu tocar, o Senhor vai abrir aquela porta. Se tão somente eu tocar, o Senhor vai fazer aquele milagre, aleluia, e glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. E essa mulher, irmão, sai cambaleando, enfraquecida por 12 anos de enfermidade, irmão. Não era 12 dias não, irmão, era 12 anos de enfermidade. Eu pergunto às mulheres, né, irmão, que é maioria, aleluia, o que é, né, irmão? A menstruação, né, irmão? Às vezes fica 3 dias, 4 dias, 5 dias, né, irmão? Já fica terrível ali, né, irmão? Mal-estar, às vezes, né, irmão? Tem pessoa que fica ruim, né, irmão? Cólicas. Imagina 12 anos, a pessoa naquela situação, 12 anos, anemia, enfraquecida. Ela estava tudo que você imagina, irmão, enfraquecida, o corpo fraco, mas a fé dela, irmão, estava ali em Jesus Cristo. A fé dela se acendeu em Jesus. Essa mulher, irmão, tentou com curandeiro, essa mulher tentou com médico, essa mulher tentou a sua vitória em todos os lugares, mas ela só teve vitória em Jesus. Ela só teve vitória em Jesus. Ela só teve vitória em Jesus. Ela se entra no meio da multidão, ela rasga a multidão, ela se joga e toca em Jesus. Na hora que ela toca em Jesus, ela sentiu o seu corpo entrar a saúde em seu corpo, ela sentiu o seu corpo revigorar, ela sentiu o seu corpo, aleluia, ser restabelecido, fortalecido, aleluia. Então quando a gente tem um encontro com Jesus, nós recebemos força, nós recebemos saúde, nós recebemos vitória. Abra sua boca, irmão, dá glória a Deus aí, para você receber a presença de Jesus na sua vida. Não é minha presença não, irmão, receba a presença de Jesus na sua vida, aleluia. Receba, irmão, abre a sua boca mesmo, dá glória a Deus, dá aleluia, louve com o coração, para que você receba a força de Jesus na sua vida, a saúde de Jesus, irmão. Quando Jesus, ele é tocado por essa mulher, dele saiu poder. Que coisa linda, tocamos em Jesus, sai poder ao nosso favor. Aprenda quando nós tocamos em Jesus, irmão, sai poder ao nosso favor. Não sai o poder ao favor dela?
O poder de Deus não foi a favor dela, porque ela tocou em Jesus. Jesus fala: a sua fé, filha, te salvou, a sua fé te curou, a sua fé te libertou. Irmão, não perca a sua fé, viu? Ainda que as pessoas estejam dizendo: não vai dar certo, vai dar certo, irmão. Já deu certo em nome de Jesus. Ainda que todos estão falando: ih, vai dar certo. Eu creio, irmão, de todo o meu coração, que vai dar certo. Eu creio que Deus vai te ajudar, irmão, que Deus vai nos ajudar, que Deus está no controle do universo. Eu creio, irmão, eu creio com todo o meu coração. Ainda que eu olhe para as adversidades, falo assim: mas meu Deus vai trabalhar. Sempre vem isso dentro do meu coração: mas o meu Deus vai trabalhar nessa dificuldade. Se Deus não fizer, irmão, ninguém pode fazer, mas Deus vai fazer. Mantenha a sua fé. A sua fé te salvou, a sua fé, aleluia, mudou a sua vida. Então tenha fé, tenha fé. Como adquirir fé? Você sabe, irmão, você tem que vir para a igreja, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Se você tiver ambientes que não proclamem a palavra, se você tiver ouvindo músicas que não declarem a palavra, aquilo não vai acrescentar fé em você, viu, irmão? Não adianta, porque o que gera fé é ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Você tem que ouvir a palavra, irmão. Pode ser até no seu celular, mas você tem que ouvir a palavra. Tem que ouvir a palavra, tem que ouvir a palavra todo dia, ouvir a palavra. Põe lá uma palavra para você ouvir todo dia, irmão, amém? Leia a palavra, leia em voz alta, porque na hora que você vai lendo, você vai ouvindo, aleluia, vai gerar fé em você. Isso que vai dar fé para você, irmão, a palavra, porque você vai ouvindo: Jesus cura. Aí você pensa: eu preciso de uma cura. Jesus cura. Eu preciso de uma libertação. Jesus já libertou na Bíblia muitos. Jesus já libertou, já curou, já libertou, aleluia, está curando, porque Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo eternamente, aleluia. Então o mesmo que curou ontem, vai curar hoje, não mudou e não vai mudar, amém? Aí Jesus chega, Jesus abençoa essa menina, Jesus abençoa, aleluia, essa mulher que tinha 12 anos o fluxo de sangue. Depois ele entra na casa de Jairo, todos tocando, chorando, porque a menina estava o quê? Morta. Estava todo mundo chorando. Jesus disse o quê? Aleluia. A menina não morreu não, a menina só dorme. O que fizeram? Riram de Jesus. Meu irmão, pensa comigo aqui. Às vezes a gente fica triste quando alguém, né, irmão, não acredita na gente, não fica? Você tem um sonho, você tem um objetivo, você tem algo dentro do seu coração, e a pessoa não acredita em você. Como que você se sente? Não fica triste? Não fica? Você tem um sonho: eu quero fazer isso. Aí a pessoa não acredita, você fica triste, angustiado, né, irmãos? Aí a palavra vem dizendo que riram de Jesus. Irmão, se desacreditaram de Jesus, quanto mais de mim e de você. Então não se preocupe, só continua com a sua fé, só continua crendo na sua fé, só continua acreditando, porque Deus, Ele vai, aleluia, de encontro a você. Aí sabe o que Jesus fez? Põe todo mundo para fora. Sabe quem ficou naquele quarto? Quem ficou naquele quarto foi o pai, a mãe da menina, Jesus, Pedro, Tiago e João. Aleluia. O pai e a mãe, Jesus, Pedro, Tiago e João. Amém? Jesus pôs os incrédulos para fora. Jesus pôs todos que não acreditavam para fora. O que isso quer dizer, irmão? Aleluia. Ande com quem tem a fé.
ande com quem tem a fé, porque se você andar com quem não tem fé, aquilo pode te contagiar, e você pode perder o restinho de fé que você tem. Aleluia. Jesus tira todo, olha, presta atenção que o Espírito Santo está falando, tira todos os incrédulos, glória a Deus, tira todos que não criam, aleluia, deixou o pai e a mãe, que estava acreditando no milagre, porque já era acreditar, porque foi atrás de Jesus, aleluia, a mãe estava ali, com fé também, acredito que os dois combinaram, vai lá atrás de Jesus, aleluia. Pedro, Tiago e João, mas por quê? Tinha 12, não tinha? Então esses três tinham uma fé diferente, aleluia, porque eles foram colocados ali no íntimo, para presenciar o milagre. Guarda isso dentro do seu coração, irmão. O quanto mais você andar com pessoas de fé, que acreditam, que tem fé de verdade, não, irmão, né? Não dizer que tem e na hora do problema, né, irmão, foge da raia, te abandona no meio do caminho. Não, irmão, pessoas de fé mesmo, que acreditam que Deus vai trabalhar na sua vida, que Deus vai trabalhar na sua causa, que Deus vai te levantar, aleluia. Ande com essas pessoas, irmão, que creem, que torcem pela sua vitória, que querem, que se alegram, aleluia, com a sua vitória. Eu me alegro, irmão, com a sua vitória, porque a sua vitória é minha vitória. Eu estou orando pela sua vitória. Cada vida que põe o pé aqui nessa casa de oração, a gente ora para Deus da vitória. Você pode ter certeza, pode perguntar para a Roberta, para a Vera, se a gente não ora, irmão, para que todos tenham vitória. Nós oramos e suplicamos pela tua vitória, irmão. Cada nome, irmão, é mencionado nessa casa de oração. Cada família é lembrada nessa casa. O Espírito Santo lembra a gente de todos, até os que já passaram, irmão, que a gente não vê faz tempo, a gente lembra aqui na oração, irmão. Não é para se engrandecer não, irmão, porque grande é Jesus, grande é Jesus, e o poder é dele, a glória é dele, a honra é dele, para ele são todas as coisas, aleluia, e glórias a Deus. E você vai ter vitória. Ande com quem tem fé, ande com quem tem a fé. Dito isso, foi posto para fora todos os incrédulos. Jesus toma a menina na mão, Talita cume, a menina se levanta. Menina, levanta. Jesus deu uma ordem, uma só palavra, irmão, aleluia. Eu me lembro do centurião de Cafarnaum. Jesus disse só uma palavra e o meu servo será curado. Não é assim, irmão? Você acredita nesse poder que Deus tem? Deus tem esse poder, irmão. Nós estamos aqui, a gente às vezes não percebe pequenas mudanças, mas Deus está trabalhando em pequenas mudanças, irmão. Eu consigo ver Deus trabalhando em pequenas mudanças, e Deus vai trabalhar em pequenas e transformar pequenas em grandes mudanças. Mas para que a mudança ela vai acontecendo assim, ó, gradativamente assim. Rompa, que o Espírito Santo falou, tem que romper, tem que lutar, irmão, se achegar a Jesus, tem que se jogar aos pés de Jesus, tem que andar com quem tem fé, aleluia, aleluia, ter fé, acreditar o tempo inteiro, mesmo quando tudo está falando não, acreditar o tempo inteiro, mesmo quando tudo está falando não. É aqui, assim é a nossa vida nessa casa de oração. Tudo está falando não, mas nós estamos aqui para a glória do Senhor Jesus. Tudo está falando, porque Jesus, o Senhor Deus, Ele não nos chamou para viver por vista, mas o Senhor nos chamou para viver por fé. E sem fé, irmão, nada acontece, nada. Aleluia. O Senhor Deus pergunta a um profeta, já estou encerrando, irmão, não é uma palavra longa, mas é a palavra que fala aos nossos corações. Pergunta ao profeta Ezequiel: porventura poderão viver estes ossos? Ezequiel 37, pode viver os ossos? Ele fala: Senhor Jeová, tu sabes. Aleluia, devolveu para ele, né? Para Deus. E Deus falou o que para ele? Olha, profetiza sobre estes ossos, para que eles vivam.
E ele profetizou como Deus deu ordem. O que tinha lá, irmão? Só morte, ossos secos, não secos, sequíssimos. O que tinha naquele lugar? Só morte. E o que Deus trouxe naquele lugar? Vida. Deus não podia fazer tudo sozinho? Podia, mas Deus queria que o profeta Ezequiel profetizasse. O que isso quer falando para mim e para você? O que uma palavra tem a ver com a outra? Aleluia. É a fé. Profetizar pela fé. Aonde a morte vai chegar a vida, aonde está, aleluia, onde tudo está perdido, aleluia, vai começar a mudar a situação, as coisas vão começar a mudar, em nome de Jesus, irmão. A bebida vai cair por terra, a droga vai cair por terra, na sua família. Não sei o mal, irmão, mas eu declaro, tanto na minha quanto na sua, que caia por terra agora, em nome de Jesus. Não sei o mal, mas eu declaro a cura, eu declaro a libertação. Irmão, Deus tem poder para muito mais do que você imagina e eu, porque Efésios 3, para nós encerrarmos, versículo 20, Deus faz infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Aleluia. Vamos ficar de pé, meu irmão. Glória a Deus.